cada ser humano, pede para o Elvis vir aqui, por favor. Cada ser humano só tem aquilo que aceita ter. Eu tenho aqui do meu lado o doutor Aloysio Neiva, isso, que é médico na área farmacêutico, bioquímico, que tem um laboratório aqui em Teófilo Otoni, laboratório Carlos Chagas, que já passei em frente, eu admirei muito aquele laboratório. Vou dar um pulo lá para fazer uma consulta, vai ser um prazer e presenteá-lo. Preventivos. Isso, por favor. Todos nós precisamos dessa prevenção, porque prevenir é melhor do que remediar. Com certeza, a prevenção é importante. Dizem que quando a cabeça não pensa, doutor, eu estava falando aqui fora do line off com o senhor sobre pensamento, não sentimento. Eu acho que o ser humano tem que ter sentimento, mas um sentimento racional. Qual o sentimento racional? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu uso muito a Bíblia, porque há 32 anos que eu sou pastor, a Bíblia é a minha ferramenta de trabalho. A Bíblia, você sabe que as leis da vida, as leis do mundo, as leis das constituições mundiais foram tiradas da palavra de Deus. E os 10 mandamentos, etc, etc, etc. Então, eu estava ouvindo, antes de abrir a nossa programação, que não é uma programação religiosa, hein? Quero dizer aos internautas, seguidores do Elvis, agora mais de 2.000 pessoas na igreja estão te seguindo, hein? Mais de 2.000 pessoas, obreiros, pastores, esposas de pastores. Eu quero dizer a alguns seguidores do Elvis que esse programa não é um programa religioso, não, gente. Esse programa não é um programa com intuito religioso, não. A religião, ela escraviza a mente do ser humano. Deus não é religião. Jesus não disse eu vim trazer religião. Ele disse eu vim trazer vida. E quando é que o ser humano começa a ter vida? Quando ele começa a pensar. Jeremias, o profeta Jeremias diz assim, eu pensei, ele não disse eu senti. São apenas os pobres que são insensatos, pois não conhece o caminho do Senhor e o direito do seu Deus. Direito, caminho. Que caminho é esse? Caminho da justiça. Deus é amor, o amor ágape. Deus é misericórdia, bondade, benignidade. Mas antes de ser tudo isso, Elvis, Deus é justiça. O trono dele é estabelecido sobre o direito e a justiça. E é o que a gente não está vendo nesses últimos anos no Brasil. Eu queria interagir um pouquinho com o Elvis, que está fugindo de mim, internautas. Ouvintes, eu não sei o que é que eu faço para conversar mais com o nosso amigo Elvis. Olha, doutor, como é que o senhor vê esse cenário hoje político, social, no nosso país, aqui em Teófilo Otoni? Desde ontem está se instalando um caos com essas fake news, né? A gasolina chega ou não chega e as pessoas estão correndo atrás. E uma coisa que o doutor Carlos falou, que eu anotei ontem, o país, o Brasil, o brasileiro é o único ser humano no mundo que em 7 dias para tudo, para que os preços baixem, em 24 horas compra a gasolina mais cara do mundo. Fala, Elvis, tudo bem? Tudo bem, pastor Josias, bom dia para o senhor, bom dia para toda a família que está nos ouvindo neste momento. Bom dia, doutora Luiz, que eu tive o prazer de entrevistar pela primeira vez aqui durante o nosso programa. A gente fica muito satisfeito e muito honrado de ter a sua presença, pastor Josias, na nossa humilde página, aqui pela Rádio Imigrantes FM, mas na página do Espaço Reportagem. A gente fica muito satisfeito e à disposição para que o senhor possa se dirigir a esse público hoje que é diferenciado, o público da internet, né, doutor Luiz? Que sim, vem fazendo certeza. A diferença, e a tecnologia hoje é importante porque em qualquer lugar, a pessoa estando com o tablet, com o celular, com o notebook, ele pode te acompanhar. A gente sente esse carinho, esse calor dos nossos amigos internautas. Agora eu estava ouvindo, doutor, o doutor Carlos, o Elvis falando, e eu estava tomando banho, me arrumando e ouvindo vocês no celular. Sobre exemplo, meu pai dizia para mim assim, Elvis, faça o que eu mando, Josias, mas não faça o que eu faço. Ele fumava, bebia, traía minha mãe, batia nela, espancava ela. Ele dizia, faça o que eu mando, me obedeça, eu sou seu pai. Mas não faça o que eu faço. E aquilo era uma contradição, porque filhos não ouvem conselhos.
Filhos seguem exemplos. Fala, doutor. Verdade, pastor José. Eu te agradeço pelo convite de estar aqui. Né? Estávamos conversando aqui no programa do Elvis e convidado pelo senhor para estar também participando deste programa. Isso é fato. Nós seguimos o exemplo. A educação inicia na escola, na família. Ali começa o exemplo. Saindo dali, vai para a escola. Precisa ter uma interação entre a educação familiar e a educação escolar para se formar cidadão de bem, de humildade e de fé para buscar as mudanças necessárias. Porque a humildade, ela precede a honra. A Bíblia diz que Deus trata com largueza, distância. Largueza quer dizer distância. Deus trata com distância os orgulhosos, sabe? Mas ele trata com intimidade os humildes. E o senhor falou em família. Eu sou casado há 25 anos. Eu esperei 4 anos para casar. Eu vou dar uma palestra esses dias sobre os 5 tipos de homens. Eu nunca fui, eu acho que tão odiado como eu serei. Porque eu vou dar uma palestra esses dias sobre os 5 tipos de homens que toda mulher não deveria jamais nem chegar perto dele. O preguiçoso, o dominador, sabe, o violento, o agressivo. Hoje as pessoas, você falou uma palavra, imediatismo, não sei se foi você ou foi o doutor Carlos. Imediatismo. Hoje as pessoas casam nos maiores castelos do mundo de Champignon na França, como casou o Ronaldo, e uma semana depois estava separado. Porque as pessoas não pensam. O amor não vem antes do casamento, o amor vem com a convivência. O amor vem depois do casamento. Mas o namoro, o noivado, é o período de conhecimento. O Elvis vai casar, hein? Vocês que estão na internet aí, por favor. Primeiro tem que arrumar para o Elvis, ele me anunciou que vai casar. Vai casar com ele mesmo primeiro. Cada ser humano, se cada ser humano casasse consigo primeiro, se amasse primeiro, se gostasse, se realizasse como ser humano, resolvesse os seus problemas interiores, os seus problemas exteriores seriam resolvidos. Fala, meu amigo doutor. Pastor, com certeza, eu acredito nisso aí e teremos trabalho para fazer essa mudança. O senhor é casado há quanto tempo? Sou casado há 28 anos, 28 tenho anos. 2 filhos. O senhor casou para ser feliz? Com certeza. Não. O senhor casou para fazer a sua amada feliz. Tá vendo? Serem felizes. É verdade. Todo ser humano que casa para ser feliz vai ser infeliz. Todo ser humano que casa para fazer a outra infeliz vai ser feliz. Porque casamento é esse espírito dar. É dando que se recebe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu. Quem não dá, não recebe, sabe? Tem que haver essa cumplicidade, esse companheirismo. Não é verdade? Com certeza. Isso apesar, né, das dificuldades hoje das famílias, né? Eu não diria as famílias que se autossustentam, mas hoje, às vezes, pela situação do Brasil, algumas famílias, principalmente pais de família, buscam o álcool, né? E os seus filhos buscam a droga exatamente porque não tem o apoio que o governo deveria dar a esse cidadão. Isso precisa ser revisto com a mudança política. A política, eu acredito que ela é a ferramenta para chegar em todos nós brasileiros. O país, ele precisa ser um país socialista. Mas não é um país comunista, e não é um país onde se pagam os impostos, se tira a corrupção e se faça uma boa distribuição, priorizando a todos aqueles que realmente precisam. Mas isso só vai haver? Isso vai ter reflexo no comportamento da família, porque vai gerar empregos, porque hoje a falta de emprego
também provoca uma desestruturação na família brasileira. Concordo plenamente. Agora, tudo isso só vai acontecer, Elvis, quando houver justiça. Tem um texto na Bíblia, eu vou falar muito a Bíblia, porque a Bíblia é a minha ferramenta de trabalho. Quando o justo governa, o justo, não é quando o pastor, o padre, não é quando o médico, não é quando o dono de emissora de rádio, não é quando o justo, uma pessoa justa, governa, o povo tem paz. Então, acho que a justiça não é o Supremo Tribunal Superior. Acho que cada ser humano tem que ser justo. A coisa que eu mais tenho medo na minha vida, doutor, é do pecado. A palavra pecado quer dizer errar o alvo. E de cometer uma injustiça. Porque a palavra de Deus, ela está escrito lá. Aquele que cometer injustiça, aquele que fizer injustiça, colherá a injustiça que fez na mesma medida. E nisto não há acepção de pessoas. Então, se eu for injusto com o Senhor, não adianta, eu não vou morrer antes de colher essa injustiça na minha vida que eu cometi com a vossa pessoa. E a gente vê, sabe, essa injustiça em casa, na família, na rua, em tudo que é lugar. A corrupção está na veia do ser humano. A corrupção está no exemplo de todos os dias. Então, o problema do Brasil não é só político. É social? Sim. É espiritual? Sim. Quando eu falo espiritual, estou falando de se voltar para Deus. O ser humano tem que se voltar para Deus. Fala, Elvis, alguém está tentando tirar você daqui, mas não vai conseguir, não. É porque a redação tem que... A redação, é isso? Daqui a pouquinho, a redação. O que a gente nota aí, pastor, a sensação da impunidade, hoje em dia, em vários aspectos, ela é muito grande. Por que o menor, por exemplo, deita e rola na cara da sociedade? O menor infrator. Por que o menor ele se torna um delinquente, quanto mais a prática delituosa? Por que ele tem ali, como forma corriqueira, a ameaça, o cometimento do crime? Porque ele sabe que as penas são bem amenas, brandas, ou talvez quase nenhuma. Há uma penalidade gravíssima. Menores que tiram a vida do pai de família no cometimento de um assalto, de um latrocínio, doutor Aloysio, e que muitas vezes recebem uma pena de uma internação de 45 dias, ou talvez nem isso. Então, isso não vai ressocializar esse menor infrator, porque realmente ele tem certeza que depois de 45 dias, se ele for punido administrativamente, assim chamado, ele vai voltar e vai poder fazer o que quiser. Então, hoje em dia, há muitas outras situações que são passivas de punição, mas não acontece. E, infelizmente, essa certeza da impunidade faz com que as pessoas talvez pequem mais, com que as pessoas errem mais e não queiram, de fato, seguir à risca a formação do caráter, os caminhos, né, os preceitos da formação familiar. Outro dia eu até postei no meu Facebook algo muito interessante, em homenagem ao meu saudoso pai que me deixou há 3 meses. Ele sempre lamentava que ele não pôde nos dar riqueza. E para mim, e eu faço questão sempre de dizer isso, eu discordo, acho que seu pai está mais perto do que você imagina. Claro, eu sinto isso. Eu falei com ele em vida, tive essa oportunidade, graças ao meu Senhor Jesus Cristo, que a maior riqueza que um pai pode dar a um filho, ele me deu, que foi a criação. E para mim é um presente que vai ser levado durante muitos e muitos anos até o último dia da minha vida. Então a criação que meu pai me deu foi a maior riqueza, e toda vez que ele lamentava por não ter sido um pai rico, eu falava com ele, o maior presente, a maior riqueza eu já me deu, eu não preciso de mais nada. Olha, eu estou aqui em Minas a fazer 4 anos. Eu sou pernambucano, sou de Recife. Já passei em Roraima, Manaus, Brasília, Rio de Janeiro. Diante do Espírito Santo, o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo, diz a Bíblia. Eu sempre ouvi falar que Minas preserva esse valor familiar. E eu torço, sabe, de todo o meu coração, que os valores familiares nesse estado, nas cidades do interior principalmente, não se perca, não se desvie pelo meio das estradas
desse nosso estado, que tem a maior malha rodoviária do Brasil. Doutor, foi um prazer conhecê-lo. Eu quebrei o protocolo aqui. Você tem que ver o desespero que está lá dentro, o pessoal clamando por esse homem. Elvis, a doutora. Eu termino o jornal para preparar o outro, né? E eles dependem de mim para começar a preparação do doutor. Eu falo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Aí eles ficam meio que desesperados, porque lá na frente eu vou apertar eles. Daqui a pouco eu vou oferecer uma canção para você, em homenagem ao seu pai, a canção do Paulo Sérgio. Conhece? Eu recordo com felicidade. Não é do seu tempo, não. Não é do tempo dele, não, doutor. Não, eu sou de Xuxa pra cá. Ele não viveu esse tempo glorioso. Eu sou de Xuxa pra cá. É a cantora mais recente que eu me recordo. Daqui a pouquinho eu vou colocar para você essa canção. Eu quero agradecer a presença aqui do doutor. Daqui a pouco eu vou fazer uma oração, uma reza, conforme você... Só um segundo que ele já vai, não faça isso. Daqui a pouco eu vou fazer uma reza, uma oração, como você, católico, espírita, evangélico, espiritualista, budista, messiânico, esotérico, judeu, ateu. Eu não acredito que exista ateu. Quando o avião cai, a primeira palavra que o ateu diz é meu Deus! Não é? Exatamente. Quando o ateu está no avião, que o avião está caindo, a primeira coisa que fala, meu Deus, nos ajuda. Daqui a pouco eu vou fazer uma oração. E querendo você participar, você coloca no comentário aí o seu nome, o nome da sua família, você que tem um parente preso, hospitalizado, você que acordou hoje desesperadamente, desesperado, você que não está sentindo o chão debaixo dos seus pés nesses dias tão difíceis. E vida de gado, né, que o nosso povo tem sofrido. Doutor Carlos, Doutor Carlos tem as maiores cabeças de gado, mais do que o nome dele, que é mineiro, que tem uma casa aqui, o Eduardo Costa. Eduardo Costa. Doutor Carlos. Não, mais do que o doutor Carlos, não. Eu acho que é mais. Não é, não. Doutor Carlos tem umas cabeças. Doutor Carlos tem umas cabeças de gado que é incontáveis. Eu acho que nem Faraó, nem Salomão, em toda a sua riqueza, teve tanto gado como ele. Obrigado, doutor, pela sua presença. Pastor, eu gostaria de agradecer e fazer uma pequena analogia em relação à agricultura, né? E dizer para você que não é diferente. Tudo que se planta e cuida, produz. Perfeito. Tá certo? Quando nós plantamos a nossa lavoura, ela depende da terra, ela depende do adubo e ela depende de Deus através da chuva. E com certeza, se nós cuidarmos dela, vai produzir. Então, o que está faltando realmente é cuidar da nossa família brasileira. Então, nós estamos comendo o que se plantou há muitos anos no país. Então, realmente, nós precisamos fazer boas colheitas na família brasileira, seja ela rica, moderada ou pobre, para que a gente tenha um país bom para todos. Porque o Brasil, ele é rico em cultura, em água, em pessoas que trabalham. Então só depende de nós trabalhar para fazer uma colheita boa. Isso faz parte desse trabalho para que a gente possa colher realmente uma sociedade digna para todos. Perfeito. Doutor, ganhei meu dia em conhecê-lo, hein? O Elvis está uma guerra para segurá-lo aqui. Na acabar, eu vou ter uma reunião de pauta ali com o doutor, senão não vem mais fazer esse programa. Porque o programa não é religioso. Não, tá tranquilo. O programa é... A gente quer alcançar você que está aí do outro lado, fazer você pensar. Use a sua cabeça. Pensar é de graça. Vida de gado, que vida sofrida, hein? Eu volto já.